Estamos de volta com o perfil de hoje, conversando com o físico Marcelo Gleiser. Bom, Marcelo, a gente falou dessa importância de pessoas como você praticarem a interação com os jovens ou os não tão jovens, que têm uma curiosidade imensa sobre o que a ciência vem fazendo, né? Você fala muito também que a ciência não é uma coisa fechada. A ciência está em tudo da nossa vida, né? Mostrar isso para o jovem é muito importante, inclusive em relação à espiritualidade. Você ganhou um prêmio Templeton, que já premiou Madre Teresa, Desmond Tutu e alguns cientistas, né? Mas foi criticado também por estar nessa área que fala um pouco sobre espiritualidade, né? Richard Dawkins, por exemplo, é um crítico, é um biólogo super crítico desse lado mais espiritualizado, né? Como é que você analisa isso? Bom, eu acho que existe uma confusão com relação à relação da ciência com a religião. Eu acho que, por exemplo, o Richard Dawkins e o pessoal que eu chamaria que são os ateístas mais radicais, né? Eles negam categoricamente qualquer tipo de divindade no universo, né? Então eles falam, não existe, ponto final. Mas aí você pergunta, mas por que você faz uma afirmação categórica sobre a não existência de uma divindade? Porque não existem evidências, porque não existe nenhuma razão para acreditar nisso. Então, quando você começa a analisar logicamente o argumento, não de todos os ateístas, mas os ateístas mais radicais, você vê que eles estão criando um sistema de fé, que é a fé na não fé. Uhum. A ideia de você acreditar no não acreditar, porque você não pode, de forma alguma, isso é uma coisa básica em filosofia da ciência, você não pode, de forma alguma, negar a existência de algo que você não pode verificar. Ou seja, se você não consegue provar a existência de um cara, vamos dizer, de um ser extraterrestre, né? Você fala, ah, não tem ser extraterrestre porque eu nunca vi um. Você não pode fazer isso. Você tem que falar, eu não tenho evidência de que exista um ser extraterrestre, mas eu não posso afirmar categoricamente que não exista. Entendeu? Então, a posição desse ateísmo radical, para mim, é filosoficamente errada. O que você pode fazer, o que é o que eu faço, que muitos que chamam ateus menos radicais, eu chamaria isso de agnosticismo, mas tem uma discussão semântica com relação a isso que realmente é irrelevante, que é o seguinte, você tem que aceitar o fato de que a gente não conhece tudo que existe no universo. Existem grandes mistérios que, por causa disso, mesmo que você de uma forma intuitiva não queira ou não ache que seja necessário acreditar em Deus ou deuses, né? Que também tem essa crítica, né, que os ateus e os agnósticos fazem aqui, Deus, né? O Deus judaico-cristão, os deuses dos Yanomamis, os deuses dos Maoris da Nova Zelândia, os hindus, os budistas, que Deus é, entendeu? Então tem essa confusão cultural que é essencial também, entendeu? Que é o fato de que existem muitas divindades espalhadas pelas culturas do mundo, e que o essencial disso não é qual a divindade, mas que existe uma fé numa coisa que vai além dos nossos confins aqui espaço-temporais, entendeu? Que a gente, os humanos, né, a gente vive num certo espaço, que é hoje em dia o planeta, e talvez um pouquinho além do planeta, e num intervalo de tempo que é a nossa duração da nossa vida, né? Então, a ideia dessas religiões todas é que existem divindades que vão além disso. Para um cientista que não é religioso, é muito difícil aceitar esse tipo de coisa, porque viola todas as leis da natureza, né? Você fala do sobrenatural, né? Do que está acima do natural. Então, a minha posição com relação a isso é que, mesmo que eu também não acredite na existência de uma divindade, certamente não de uma divindade caricaturada como a que a gente vê nas religiões monoteístas, eu não posso categoricamente negar uma coisa que eu não posso provar, entendeu? Eu não posso fazer uma experiência e dizer Deus não existe, está provado experimentalmente, isso é uma besteira. Então, a minha posição é uma posição de respeitar a fé das pessoas, entender o valor social e psicológico das religiões, que é muito grande, né?
Eu acho que todo mundo que cresce no Brasil sabe muito bem disso, porque o Brasil é um país muito espiritualizado, né? Não só tem lá os terreiros de macumba e candomblé, mas existe muita gente espírita no Brasil, muitos cientistas, amigos meus, de altíssimo nível são espíritas e falam de kardecismo assim com uma devoção enorme, né? Então eu acho que é importante a gente entender que existe um papel psicológico e cultural da religião que a gente não pode simplesmente botar para fora. O ser humano é um ser humano que precisa acreditar. Mas, Marcelo, tem também uma confusão na cabeça das pessoas, que as pessoas confundem muito a questão de ter uma religião, por exemplo, você não tem uma religião, mas você é um homem espiritualizado, né? Você pratica a sua espiritualidade de outra forma, não é preciso ter uma religião. Exatamente. Então é muito legal você falar isso, porque a espiritualidade, né, quando se fala em ser uma pessoa espiritual, as pessoas falam, espírito, alma, e não tem nada a ver. Não é isso que a Não. palavra não significa isso. A palavra espiritual, na verdade, essa palavra espírito vem do radical de aspirar, de respirar, de inspirar. Tudo isso vem da mesma forma. E o que você está inspirando? No meu caso, cada vez que você respira, você está inspirando, você está trazendo o mundo para dentro de você. Você está trazendo a natureza para dentro de você. Então você está criando uma ponte profunda entre quem você é e o resto do universo. Porque esses átomos que estão aí no ar são átomos que existem há bilhões de anos, entendeu? Então, essa conexão invisível entre quem nós somos e a dimensão do mistério que nos cerca, para mim, é profundamente espiritual. E não tem nada a ver com existir uma alma, que quando você morre a alma fica e você reencarna. São coisas completamente diferentes. É você entender e respeitar os limites de quem nós somos e entender que nós somos inseridos numa realidade que transcende a realidade humana. E com isso, você então pode venerar esse mistério como sendo uma transcendência de quem você é. Vamos dizer assim, você tem um espaço, né? E existe esse além de você, que também faz parte de quem você é. Agora, é preciso ter uma certa humildade também para admitir que a gente não tem a capacidade de saber tudo, ou não terá nunca essa capacidade, não sabemos. Eu vi uma entrevista sua que você falava que em alguns momentos você corre longas distâncias, né? E que em alguns momentos você não sabia nem mais quem estava ali, né? Ou seja, esse seu encontro com esse todo, né? E as pessoas têm que ser humildes para entender que elas não conhecem tudo ainda. Então, eu acho que essa questão da humildade intelectual é muito importante. Aliás, amanhã eu vou dar uma palestra sobre isso, sobre a humildade intelectual, sob o ponto de vista do cientista, né? Porque um dos problemas seríssimos, voltando àquela história da ciência e da cultura, é que muitos cientistas são arrogantes, sabe? Mas são mesmo, né? Eles olham para o mundo de cima para baixo, né? Isso é um problema mais acirrado nas gerações um pouco mais velhas e tal, mas é muito presente. E isso é uma coisa terrível, porque isso daí afugenta, assusta a moçada mais jovem que quer ser cientista. Vem aquele cara mais velho, você é um burro, nunca vai ser cientista, ou pior ainda, para as meninas, porque existe Sim. um preconceito ainda, infelizmente, com relação a isso. Não, a mulher não pode ser cientista, isso é um crime, entendeu? Mas existe essa arrogância. Então, essa minha outra batalha é com relação a cultivar o fato de que, sim, você é muito bom em teorias de buracos negros nos centros da galáxia, mas você não sabe nada sobre biologia, você não sabe nada sobre hidrodinâmica, você não sabe nada sobre um monte de outras coisas. Então, seja um pouquinho mais humilde com relação ao que você não sabe e não tão arrogante com relação ao pouco que você sabe, né? Essa ideia de humildade e tal. Você fala dessa arrogância, né? E você citou o kardecismo aqui no Brasil, que é uma doutrina muito forte, né? Pessoas até de outras religiões frequentam o kardecismo. O Hippolyte Rivail, que é o Allan Kardec, ele era um cientista muito conceituado, participava de vários grupos de academias na França em 1800 e pouco. Em algum momento ele começa a ver esse mistério que você fala, né? E ele vai atrás para investigar, mas aí ele acaba sendo muito criticado por outros cientistas, né? É preciso também ter essa capacidade de receber críticas, né? Quando você quer fazer algo diferente.
você tem que ter o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de pele grossa. Entendeu? Você tem que saber receber críticas e tal, né? E saber separar um pouco as coisas. Então, quando alguém vem me criticar, mas você ganhou o prêmio Templeton, que é um prêmio para pessoas religiosas, eu falei, você já conhece os cientistas que ganharam o prêmio Templeton? Entendeu? São cientistas tipo Freeman Dyson, o Sir Martin Rees, que é o astrônomo real da Inglaterra, o prêmio Nobel que descobriu os masers, que é uma espécie de laser, mas com outro tipo de física básica e tal. Então, existem essas outras pessoas, né, que realmente a mídia brasileira meio que focou mais no aspecto religioso do prêmio, mas o prêmio não é um prêmio só para pessoas que são líderes religiosas, é um prêmio para pessoas que cultivam e ampliam as dimensões da espiritualidade humana. E voltando então àquela conversa que a gente estava agora, né, falando das corridas e como é que eu cultivo essa minha espiritualidade. Então, existem duas coisas. Tem o lado do cientista mesmo, que é o fato da prática da ciência, entendeu? A prática de você estar se devotando a entender melhor a natureza, os mistérios, as coisas que a gente não conhece do mundo. Para mim, é uma prática, aliás, eu não sou o primeiro a falar isso, o Einstein já falava isso, é uma prática essencialmente religiosa, no sentido fundamental da palavra, que é a palavra, mais uma vez, etimologia. A palavra religião vem de religare, é de você se reconectar com alguma coisa, né? No caso da religião monoteísta, seria religar com Deus, mas a religação pode ser com a natureza. Então, para mim, né, a gente, como ser humano, a gente meio que, à medida que a gente foi se ficando mais civilizados, a gente foi se afastando da natureza. Não, para mim, esse meu esforço da religião é uma religação, uma reconexão com o mundo natural. E, como toda boa religião, você faz isso através do ritual. Religiões são ritualísticas, né? E o meu ritual de reconexão é eu sair, em geral, sozinho para as montanhas, que eu tenho a sorte de morar aqui num lugar super cheio de montanhas e tal, em que, para mim, o templo é a montanha, entendeu? E eu celebro a minha conexão com a natureza através dessas corridas de 20, 30, às vezes quando tem corridas, vamos dizer, competições, né, são de 100 quilômetros, então você fica 14, 15 horas correndo nas montanhas, e você realmente se esvazia, feito aqueles ascetas, né, que ficam sem comer, não sei o que, está meio parecido, né? E com isso você se abre emocionalmente e espiritualmente para uma conexão com o seu corpo e com o mundo e com a sua mente, que é completamente diferente da nossa rotina do dia a dia. Agora você fala dessa nossa importância de ligação com o universo, com a natureza, né? Muitas vezes o ser humano acaba se afastando disso e cria na cabeça uma prepotência intelectual, achando que ele já sabe tudo, né? Quando você estuda física e você olha para o universo, você vê que várias coisas ainda podem ser descobertas, né? Tem um papo muito legal que as pessoas falam sobre a possibilidade de outros universos, ou seja, nós seríamos coisas mínimas, né? E a nossa prepotência às vezes nos transforma em deuses. Você acredita na possibilidade de outros universos paralelos? Bom, então essa é uma conversa longa, né? Mas vamos resumir um pouquinho. A ideia é a seguinte, é que vamos falar um pouco do nosso universo antes, né? Porque por falar em mistério, o nosso universo, a gente só conhece 5% do que existe no nosso universo. 5%. Imagina isso. Por quê? O que é esse 5%? São os átomos que fazem o teu corpo, o meu corpo, as pedras, os outros planetas, as estrelas. Então, esses são os átomos da tabela periódica, né, do hidrogênio até o urânio, né, o que ocorre naturalmente. E essa coisa toda, então, quando a gente olha para o céu e a gente vê as estrelas, a gente vê as galáxias, a gente está vendo só 5% do que existe. E o resto? Né? O resto, 26% mais ou menos, é o que a gente chama de matéria escura, que é um tipo de matéria que não tem nada a ver com os átomos, com os prótons e os elétrons que fazem parte do nosso corpo. É uma matéria que a gente não conhece a composição, a gente só sabe que ela tem massa e, portanto, ela exerce uma força gravitacional sobre a matéria que brilha, que é a matéria que a gente pode ver. Então, a gente infere a existência desse negócio indiretamente.
E o resto, os outros 69%, são o que a gente chama de energia escura, então matéria escura, energia escura, que é uma coisa que a gente não tem a menor ideia do que seja, foi descoberta em 1998, que tem o poder de fazer com que a expansão do espaço cosmológica, né, que está crescendo no universo, acelere cada vez mais. E a gente não tem a menor ideia do que seja. Então, por falar em ignorância, veja só isso, né? O fato de que a gente, sim, a gente sabe, é como se a gente fosse fazer um bolo, né? Que a gente fala, ó, tem 3 ingredientes, um deles é farinha, e os outros 2 eu não sei o que é, eu só sei que tem que botar 25 gramas de um e 69 gramas do outro, então que bolo que vai sair, entendeu? Não vai sair bolo nenhum, né? Então esse é o nosso conhecimento do universo. Então é cheio de mistérios que conecta com aquela metáfora que eu criei num livro chamado A Ilha do Conhecimento, que é a ideia de que o paradoxo do saber é justamente o seguinte, que quanto mais a gente explora, mais a gente percebe que no processo de exploração, né, a ilha está cercada por um oceano, que é o oceano do desconhecido, quanto maior a ilha, maior a fronteira entre conhecido e desconhecido, ou seja, mais a gente desconhece, porque a gente começa a fazer perguntas novas, né? Então, a ciência é muito assim. Ela vai crescendo, criando respostas, mas criando mais perguntas ainda. Entendeu? Então, a questão do multiverso, que é o que você estava falando antes, né? A ideia de que, e se um universo que a gente existe aqui não for o único, que se existirem outros universos paralelos, e existem certas teorias da física moderna que extrapolam o que a gente conhece hoje para energias altíssimas, e nessas energias altíssimas você pode inferir a possibilidade desse tipo de existência de outros universos com outras propriedades físicas em que, sei lá, o elétron ia ter uma massa diferente da que tem aqui, a gravidade ia ter uma intensidade diferente da que tem aqui. Então seriam universos paralelos com propriedades físicas diferentes, né? E eu sou um cara meio cético com relação a essas ideias. Mesmo que eu entenda a origem delas e trabalhe, na verdade, nisso, né? Eu escrevi artigos sobre isso, o problema com essa ideia é que ela coloca na ciência uma coisa que a gente nunca teve antes. A ciência sempre teve entidades invisíveis, vamos dizer assim, os átomos. Ninguém vê um átomo, né? Mas então, quando as pessoas, pela primeira vez, sugeriram a ideia de que a matéria é feita de átomos invisíveis, estava falando, que isso, cara? Se é invisível, como você vai conseguir provar a existência, né? E as pessoas insistiram, e o átomo você consegue provar, porque você consegue fazer uma experiência em que você pega um pedacinho de matéria e visualiza, ou faz uma colisão com outros pedacinhos de matéria e tal. O universo fica muito complicado, porque a gente é meio feito um peixe dentro de um aquário. Entendeu? Então, para você ver outros universos, você tinha que meio que sair do aquário, né? E para ver de fora, né? E o problema é que a gente não pode fazer isso. Então, o problema dessa teoria dos multiversos, ou do multiverso, é que ela é muito difícil de ser validada através de experiências e observações. Então, ela vira uma espécie de especulação metafísica, no sentido de que podem existir esses universos, sim, mas a gente nunca vai saber se eles existem ou não. Então, qual é o valor científico dessa hipótese? Mesmo que existam, a gente nunca vai ter certeza. Então, eu não sei exatamente como tratar deles dentro da narrativa científica. É a mesma questão também de hipóteses sobre vida fora da Terra. Eu já vi você falando que é possível, sim, que exista vida fora da Terra, mas biologicamente falando, né? Vida inteligente como o ser humano, né? Inteligente, né? Do jeito que a gente age, não tão inteligente às vezes, mas seria possível encontrar em outros planetas, ou nós somos, assim, um resultado de acidentes aleatórios e a vida inteligente surgiu na Terra? Boa, muito bom. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte. Bom, primeiro, para o pessoal que já viu ET e que viu objetos voadores não identificados, infelizmente, moçada, não existe nenhuma evidência concreta com relação a isso. E quando eu falo isso, eu não quero ser aquele cientista chato que fica dizendo que as coisas interessantes não existem. Eu acho ao contrário, entendeu? Somos nós que dedicamos a vida inteira a esse tipo de pergunta, os primeiros a querer confirmar isso, entendeu? Então eu tenho muita vontade de
confirmar a existência de vida fora da Terra. Mas, infelizmente, a gente não tem nenhuma prova concreta disso. Fotos e observações individuais não contam como dados científicos, né? Primeiro ponto. Mas, como as leis da física e as leis da química são as mesmas pelo universo afora, e só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem trilhões de mundos, cada um deles diferentes um do outro, é uma variação incrível. É possível, sim, que existam outros mundos em que a vida tenha surgido, né? Agora, existe uma diferença fundamental entre uma bactéria e um ser humano, né? Aliás, várias diferenças fundamentais. E no caso do nosso planeta, a gente só tinha bactéria durante 3 bilhões e meio de anos aqui. A vida só começou a se complexificar em números redondos há 500 milhões de anos atrás, né? Então, a probabilidade é muito, muito mais alta de você, sim, encontrar algum tipo de planeta com vida, mas que a vida seja bem simples, do que um planeta que tem uma vida multicelular complexa, feito de dinossauros, ou, mais ainda, uma vida inteligente capaz de gerar tecnologia. Existe um ponto de bifurcação fundamental entre dinossauros e outros tipos de vida complexa, entendeu? E uma espécie feita a nossa que é capaz de não só pegar, manipular, vamos dizer assim, materiais da natureza e transformar eles em coisas novas. A gente também não conseguiu explicar isso nem na Terra, né? Como essa inteligência surge, né? Pois é. Bom, aí você falou em aleatório, em coisas desse tipo, então realmente, botando o chapéu aqui do cientista cético, a gente só pode afirmar o seguinte, que a vida é uma sucessão de acidentes mesmo. A história da vida na Terra é uma sucessão de acidentes. Por exemplo, se o asteroide que eliminou lá 50% ou mais da vida na Terra 65 milhões de anos atrás, inclusive os dinossauros, não tivesse chocado com a península de Yucatán lá no México, a gente não ia estar aqui. Porque aquele fenômeno foi tão dramático, tão violento e tão transformador globalmente falando, entendeu? Mudou tudo, mudou o clima. A Terra ficou coberta por uma nuvem de poeira durante centenas de anos. E isso acabou com os dinossauros, tinham sangue frio, né? E os mamíferos, que na época eram subdominantes, ficaram, opa, não tem mais tanto predador. A nossa história ia ter sido muito diferente e a gente não ia estar aqui. Então, essa ideia da circunstância, da contingência da história da vida é muito importante. Então, quando me perguntam, tem vida inteligente em outro planeta? Eu falo, olha, é possível, mas a maior probabilidade é que nós sejamos um evento profundamente raro na história do universo inteiro e certamente na história da nossa galáxia, que para mim é uma coisa muito legal, porque remete o ser humano a uma espécie de centralidade, não que a gente mora no centro do universo, mas uma centralidade moral. Por quê? Porque se nós somos a espécie que tem a capacidade intelectual de entender a nossa raridade e a importância do nosso planeta, a raridade do nosso planeta, a raridade da incrível diversidade de vida que existe aqui, nós devemos nos tornar os guardiões dessa raridade, porque se não formos nós vamos ser os que vão destruir essa raridade, que é o que está acontecendo agora com essa nossa era chamada antropoceno. Não, é justamente sobre isso que eu quero falar com você no próximo bloco, a gente focar essa destruição que o homem vem causando no planeta. É só um minutinho, tá, Marcelo? A gente volta já já, o perfil está de volta em 1 minuto.